Fala galera, sejam bem-vindos ao canal de Branco e Preto. Eu sou Alexandre Frade e estou aqui para falar sobre jogos históricos. Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o like e ajude o canal a crescer cada vez mais. Jogo contra o Internacional, fora de casa, nada melhor do que relembrar alguns jogos desse confronto. Vamos começar com alguns dados bem legais, que são os dados do confronto. Dados esses de Evaldo Rodrigues, da ASOFIS. No geral, 83 jogos, 28 vitórias do Santos, 26 empates e 29 derrotas. 101 gols a favor, 102 contra. Os artilheiros, Neymar com 5 gols, Pelé e Gabriel com 4 gols cada, e Paulinho McLaren e Kleber Pereira com 3 gols cada. No Brasileiro, 71 jogos, 24 vitórias do Santos, 22 empates e 25 derrotas. 83 gols a favor, 84 contra. Os artilheiros, Pelé e Gabriel com 4 gols cada, Paulinho McLaren e Kleber Pereira com 3 gols cada. No Beira-Rio, 39 jogos, 4 vitórias do Santos, 14 empates e 21 derrotas. 24 gols a favor e 55 contra. Os artilheiros, Giovani, Allan Kardec e Borges com 2 gols cada. Os jogadores que mais vestiram a camisa do Santos nesse confronto, Renato com 15 jogos, Léo com 13 jogos, Edu 11 jogos, Vitor Ferraz e Luiz Felipe 10 jogos cada, e Pelé e Arouca com 9 jogos cada. O técnico que mais comandou o Santos nesse confronto, Vanderlei Luxemburgo, com 13 jogos. No elenco atual, Lucas Lima, Lucas Braga e Marcos Leonardo foram os únicos que marcaram gols contra o Internacional. Galera, vocês perceberam aí que no Beira-Rio o Santos só teve 4 vitórias. E é justamente sobre essas 4 vitórias que a gente vai estar batendo um papo aqui nesse vídeo. O primeiro, nada mais é do que a primeira vitória que o Santos teve no Beira-Rio nesse confronto, que aconteceu em 1973. No dia 28 de 11 de 1973, no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com gols de Mazinho e Pelé, o Santos venceu o Internacional por 2-0. O Santos foi a campo naquela partida com Carlos, Hermes, Marinho Pérez, Vicente e Roberto, Carlos Alberto Torres, Léo e Nenê. Depois entrou Brecha, Mazinho, Pelé e Edu, o técnico Pepe. Tem uma curiosidade aí nesse jogo, porque uma semana antes o Santos fez um amistoso em Santiago, no Chile, contra a seleção chilena e venceu por 5-0. Pepe, que era o técnico na época, ele gostou muito do desempenho do time e queria muito que o Santos jogasse da mesma maneira contra o Internacional. Então ele escalou o time muito parecido com o que aconteceu nesse amistoso. Amistoso que aconteceu no dia 21 de 11 de 1973. A curiosidade fica por conta do Carlos Alberto Torres jogando no meio-campo. Ele jogou muito bem nesse amistoso contra a seleção do Chile e, novamente, contra o Internacional, ele jogou no meio-campo e foi um dos destaques, junto com a volta do Pelé, que tinha voltado ao time nessa partida. Eu tenho os gols dessa partida e eu vou colocar aqui para vocês. O primeiro gol, o gol do Mazinho, aos 9 minutos do segundo tempo. Ele aproveita um cruzamento e faz 1-0 para o Santos. Tá aí o gol do Mazinho. Aos 39 do segundo tempo,
Edu cruza e Pelé, de cabeça, faz 2-0, fechando o placar e dando a vitória para o Santos. Tem uma curiosidade legal nesse campeonato brasileiro, porque com essa vitória o Santos ele acaba conseguindo se classificar, né, para as semifinais do torneio, só que o torneio só acabou em 1974. É isso aí, galera. Esse foi a primeira vitória do Santos no estádio do Beira-Rio. Vamos para a segunda vitória. E a segunda vitória aconteceu alguns anos depois, em 1999. De virada, o Santos vence no Sul. No dia 2/10/1999, no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com gols de Elson e Dodô, o Santos vence de virada o Internacional por 2-1. O Santos, que foi a campo nesse jogo com Zete, Michel, Cláudio, Andrei e Gustavo Neri, Cláudio Miro, Elson, Marcos Basílio, depois entrou Eduardo Marques, e Adiel, depois entrou Lúcio, Paulo Rink, depois entrou o Ailton, e Dodô, o técnico Paulo Autuori. O Santos, ele vence essa partida e ele consegue chegar, né, à 11ª colocação no campeonato. Então, foi um campeonato aí que o Santos não brigou nesse momento, né, do campeonato. Ele não estava ali brigando entre os primeiros, estava no meio de tabela, mas foi uma vitória de virada e uma vitória que realmente fez a diferença, né, para o restante do ano. Um destaque para o Cláudio Miro, né? Cláudio Miro, que hoje está na comissão fixa do Santos, está junto com o Marcelo Fernandes, comandando o time, ajudando, né, a comandar o time nesse campeonato brasileiro. A terceira vitória veio em 2005. É isso aí. Em 2005, vitória e quarto lugar no campeonato. O Santos vence o Internacional no dia 3/8/2005, no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com gol de Robinho. No segundo tempo, o Santos vence o Internacional por 1-0. O Santos foi a campo nessa partida com Saulo, Paulo César, depois entrou o Basílio, Rogério, depois entrou o Flávio, Ávalos, depois entrou o Wendel, Fabinho, Bóvio, Ricardinho e Elton, depois entrou o Alisson, Giovani e Robinho. O técnico Alexandre Galo. O Santos, ele consegue vencer o Internacional e ele chega à quarta colocação no campeonato após 17 rodadas. Curioso, né, que no jogo anterior, quem estava em campo era o Cláudio Miro, e nessa vitória do Santos, quem estava comandando a equipe era o Galo. Então, pessoas que hoje estão, né, no dia a dia do Santos, que estão comandando o Santos também, com histórias bacanas desse confronto contra o Internacional, que é bem legal, né? O último jogo, e é o jogo que mais, podemos dizer assim, se assemelha à situação atual do Santos, né? Que está na zona do rebaixamento. E o ano de 2008, acho que foi o ano também que o santista teve mais esse sentimento ruim, né, de frequentar por algumas rodadas a zona do rebaixamento, mas a gente não pode esquecer que nesse ano também teve um final muito feliz para o Santos, que foi conseguir escapar dessa zona de incômodo, dessa situação de rebaixamento.
Então, em 2008, em um dia marcado pela apresentação do meio-atacante Daniel Carvalho e da chegada do argentino D'Alessandro, quem fez a festa foi o Santos, que vence o Internacional fora de casa por 1-0 e deixa a zona do rebaixamento. Então, aqui os dados do jogo. Deixa eu ampliar aqui para vocês conseguirem ver a escalação legal. A última vitória no estádio do Beira-Rio, no dia 30/7/2008, com o gol de Maicon Leite no segundo tempo, o Santos vence o Internacional por 1-0. O Santos foi a campo nessa partida com Douglas, Quinones, depois entrou Wesley, Domingos, Fabiano Heller e Michel, depois entrou o Adriano, Marcelo, Dionísio, Kleber e Molina, depois entrou o Adoniran, Kleber Pereira e Maicon Leite, o técnico Cuca. Eu tenho o gol dessa partida, que o Maicon Leite, aos 20 do segundo tempo, aproveita aí o vacilo do zagueiro do Internacional e na saída do goleiro faz 1-0 para o Santos. O Maicon Leite, que tinha como uma característica grande dele a velocidade, ele aproveitou, né, desse vacilo que o zagueiro deu, ganhou na velocidade e acabou marcando o gol do Santos, 1-0. Esse gol foi muito importante para o Santos, porque, como na atual situação, essa vitória fez com que o Santos saísse da zona do rebaixamento. Então, uma vitória amanhã contra o Internacional, acontece a mesma coisa, o Santos acaba saindo da zona do rebaixamento. Para finalizar e para tirar qualquer zica de rebaixamento desse ano, nada melhor do que relembrar o outro jogo desse ano, de 2008, um jogo realmente que decretou que o Santos não tinha mais nenhum risco de rebaixamento, que aconteceu no dia 16/11/2008. O Santos vence o Internacional por 1-0 na Vila Belmiro, com gol contra de Gustavo Neri. Eu tenho o gol dessa partida, então vamos dar uma olhadinha. O Quinones, que foi, né, assim, de uma perfeição no chute, acertou o Gustavo Neri, que, sem chance para o goleiro, acabou marcando esse gol contra e tirando o Santos completamente do risco de rebaixamento. É isso aí, galera. A gente lembrou algumas das vitórias, na verdade, as 4 vitórias que aconteceram nesse confronto do Santos lá no estádio do Beira-Rio, que dê boas energias e bons fluidos para o Santos e que o Santos possa voltar amanhã também com mais uma vitória. Valeu? Se você gostou desse conteúdo, deixa o like e compartilha esse vídeo, que ajuda o canal a crescer bastante. Valeu, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.